bem-vindos ao último vídeo da série de 15 fake news sobre o autismo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer todo mundo que assistiu até aqui. E, para a gente encerrar com chave de ouro, hoje a nossa convidada é a Natália Ocassia, terapeuta ocupacional, que vai falar sobre algumas questões sensoriais envolvidas com a alimentação, desmistificando aquela fake news, aquela mentira horrível que falam que se deixar a criança autista passar fome, ela vai comer qualquer coisa que derem para ela. Seletividade alimentar é coisa séria, tem tratamento e tanto a orientação de uma terapeuta ocupacional quanto gastropediatra, que pode verificar inclusive questões de alergia, intolerância alimentar, são essenciais para o tratamento da seletividade alimentar. Então agora, para encerrar nossa série, vamos ouvir a Natália Ocassia. Oi pessoal, tudo bem? Bom, como a Dani já falou, eu sou a Natália, eu sou terapeuta ocupacional infantil, tenho certificação internacional em integração sensorial de AIRES, entre outras formações, e os meus estudos atualmente são mais direcionados às crianças neurotípicas e aos assuntos de seletividade alimentar. Então a Dani me convidou para falar um pouquinho para vocês hoje sobre o mito, de que se a gente deixar a criança até com fome, ela vai aceitar novos alimentos. Isso é uma mentira, isso é uma inverdade. Quando a gente fala das questões alimentares da criança até, uma coisa bastante comum é a questão de seletividade alimentar, ou seja, essas crianças, grande parte delas, tem um cardápio muito restrito, com um número pequeno de variedade de alimentos, tanto variedade de alimentos quanto variedade do preparo desses alimentos. Essa seletividade alimentar, ela pode ter causas diversas. Eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a seletividade alimentar de base sensorial. Então, o que acontece com essas crianças? Quando a gente pensa nas questões sensoriais, a gente precisa pensar que a todo momento a gente está recebendo informações sensoriais do meio, seja através do olfato, da visão, da audição, do tato, enfim, a gente está sempre recebendo informações do meio. Essas crianças, pensando em crianças autistas, mais de 90% dessas crianças, elas têm um transtorno do processamento sensorial. E isso faz com que elas não processem adequadamente as informações do meio. Então, como elas não processam adequadamente as informações do meio, as respostas que elas nos dão também não são adequadas. Então, a gente consegue perceber isso na alimentação de que forma? Muitas vezes a criança tem dificuldade de passar da alimentação líquida ou pastosa para uma alimentação sólida, porque não tolera a textura dos grumos, ou prefere a ingestão de alimentos mais crocantes, e não gosta de alimentos com caldo, ou não gosta de alimentos macios. As frutas, não gosta de pegar a fruta com a mão. A gente pode perceber essas coisas, que são mais ligadas ao alimento. Mas também essas crianças com transtorno de processamento sensorial, elas podem apresentar isso no momento da alimentação, mas de outras formas. Aquela criança que não para quieta na cadeira durante a alimentação, ou pensando em uma criança menor, coloca no cadeirão de alimentação e ela quer sair dali porque ela tem medo de ficar. Então elas vão nos mostrando essas respostas, que não são aquelas respostas que a gente espera, e aí a gente começa a investigar quais as questões que estão presentes ali. Eu trabalho mais com as crianças, na verdade as crianças vêm para mim mais em função desses motivos sensoriais. Mas quando a gente fala em seletividade, também pode ser uma seletividade de base comportamental, uma criança que apresenta uma rigidez de pensamento, que ela mesma se impõe rituais, regras no momento da alimentação, e é bastante difícil de modificar isso, exige bastante tempo, exige um trabalho árduo. Também tem questões de seletividade em função de hábitos alimentares, ou seja, os pais com que aquela criança mora, enfim, os responsáveis, os pais, a família, não têm hábitos alimentares saudáveis e querem que a criança coma uma fruta, por exemplo. Se ninguém come fruta em casa, ela não vai querer comer uma fruta sozinha. A criança sempre tem os pais e responsáveis, enfim, com quem ela convive,
como um modelo. Então, se ninguém naquele ambiente faz esse consumo, ela também não vai querer fazer isso. Então, é muito importante que quando as famílias notem essas questões alimentares, procure um médico. Né? O médico geralmente é a porta de entrada, porque ele vai avaliar os índices nutricionais dessa criança e também vai fazer os encaminhamentos necessários. Quando a gente pensa em seletividade, que a gente precisa investigar o porquê disso, por que essa criança não quer experimentar novos alimentos ou por que ela tem aquele cardápio tão restrito, a gente está falando de uma equipe multidisciplinar. Né? Então fazem parte dessa equipe o médico, fonoaudiólogo, psicólogo, terapeuta ocupacional, nutricionista, né? Então todas as pessoas vão investigar para ver o porquê que isso está ocorrendo. Outra coisa bastante importante, né, é a questão das dietas. Né? A gente escuta muito por aí de casos, enfim, que a pessoa retirou alguma substância da alimentação da criança e a criança ficou muito melhor. Né? Isso tem que ser feito com muito cuidado e sempre com acompanhamento do nutricionista. Porque o que acontece? Quando essas crianças de fato têm alergia a alguma substância e aquela substância é retirada do cardápio, sim, elas melhoram, porque aquilo era uma coisa que fazia mal, que deixava elas desconfortáveis. Quando a criança não é alérgica a um alimento e eu retiro esse alimento da dieta dela, eu estou restringindo cada vez mais essa alimentação. Né? Então, por isso que as dietas a serem seguidas têm que ser recomendadas pela nutricionista. Né? Não dá pra gente pegar a dieta, trocar a dieta entre os pais. Né? Outra coisa bastante importante é que no momento das refeições, as refeições sejam feitas em lugares tranquilos, né? Sem aparelhos eletrônicos, de preferência todos juntos, um ambiente, né, sem cobranças, não ficar perguntando para a criança, vai comer só isso, experimenta, é bom, experimenta, todo mundo quer experimentar. Isso não vai adiantar e só vai causar um estresse maior para ela. Tá? Então, a sugestão que eu deixo para vocês, né, quando vocês identificarem isso nas crianças de vocês, tanto nos pacientes, quanto nos filhos, quanto, enfim, crianças, né, que convivem com vocês, que procurem um médico. Né? Falem para o pediatra, ele tem essas questões alimentares assim, eu gostaria de investigar. Né? Porque é bastante importante, certo, pessoal? Então, assim, notando isso, procurem os médicos, procurem os profissionais que já fazem atendimento, né, que já acompanham essas crianças. Eu espero ter colaborado um pouco com o conhecimento de vocês, enfim, ter ajudado. E qualquer coisa também estou à disposição, tá bom? Tchauzinho!